Não glamorize a violência. Se tu quer viver uma vida significativa, se tu quiser viver os teus sonhos, tu não pode glamorizar a violência. Se tu quer viver com muito conhecimento, se tu quer viver profundamente e com sentido, tu não pode glamorizar a violência, os vícios. Hoje em dia nós vivemos em um país em que a glamorização dos vícios, da violência é algo muito evidente. Hoje, a gente vive em um país em que jogos de aposta, pornografia, vícios, violência, tudo isso é valorizado, tudo isso é priorizado e o sentido realmente da vida é deixado de lado. Hoje em dia, o que é vazio ganha espaço. E o resultado disso? Muitas pessoas são mortas, muitas pessoas são alienadas de si mesmo, muitas pessoas perdem a possibilidade de viver os seus sonhos, muitas pessoas acabam perdendo a possibilidade de viver por essa glamorização. Então eu quero te dizer uma coisa. Se tu tem a oportunidade de me ouvir aqui, se tu tem a oportunidade de estar aqui nesse vídeo, tu não pode glamorizar a violência e tu não pode glamorizar discursos que valorizam a existência de certos vícios. Tu não pode glamorizar. Porque a glamorização, se tu glamorizar violência, vícios, tu vai perder a possibilidade de realmente ter conhecimento na vida. Porque quando tu valoriza o que é vazio, tu elimina a possibilidade de seguir em um processo de vida profundo. Quando tu glamoriza a violência, quando tu glamoriza o que é vazio, tu perde a possibilidade de encontrar a profundidade. E também tu é alienado de si mesmo. Quando tu glamoriza certos discursos, tu perde a possibilidade de olhar para si mesmo. Tu perde a possibilidade de olhar para si. Tu começa a viver em uma ignorância. Ignorância de tu apenas olhar para aquela realidade. Ignorância apenas de tu concordar com aquela realidade. E o restante tu acaba deixando de lado. Uma época da minha vida, eu eu não pensava desse modo. Em uma época da minha vida, eu estava em busca de certos vícios como pornografia. Eu estava em certos ambientes em que havia valorização de drogas, que havia valorização de uma vida vazia. E eu entendi com o tempo que se eu desejava viver para mim, se eu desejava viver a vida dos meus sonhos, eu precisaria me afastar daqueles ambientes. Eu vivia em ambientes em que o discurso da violência era algo naturalizado e de que a violência era algo valorizado. O resultado disso? Chegou um momento da minha vida em que eu perdi o meu sentido, eu não sabia para onde ir, eu não sabia para onde caminhar. E tudo tinha se perdido, tinha me perdido no meio de tudo isso. Mas com o tempo eu consegui me encontrar, com o tempo me afastei daqueles ambientes, e é uma coisa que tu tem que fazer. Se tu deseja viver a vida dos teus sonhos, tu precisa se afastar desses ambientes que valorizam a violência, que valorizam vícios. Tu precisa sair disso. É difícil. É difícil, mas tu precisa. Tu precisa se afastar desses ambientes. Tu precisa se conectar com aquilo que realmente é significativo. Eu me afastei desses ambientes e comecei a me aproximar de pessoas que gostavam mais de estudar, treinar, que tinham um- uma vida mais saudável. E é isso que tu precisa fazer. É isso que tu precisa fazer se tu deseja viver a vida dos teus sonhos. Tu precisa parar de acreditar que a violência é algo bom, porque a violência elimina a possibilidade do ganho de conhecimento. A violência elimina a possibilidade das pessoas terem uma saúde mental boa. Em um ambiente violento, marcas são deixadas no corpo das pessoas. Em um ambiente de violência, traumas são produzidos.
E a vida da pessoa acaba não existindo, a possibilidade de viver acaba não existindo. Infelizmente, nós vivemos em um país em que isso é o comum, isso é o natural. Tu deve ter visto recentemente notícias de muita violência em outros estados. Isso, infelizmente, é o comum, é o natural. E se tu não se afasta de ambientes que valorizam a violência, que valorizam os vícios, que valorizam tudo aquilo que nega o conhecimento, tu vai estar alimentando esse tipo de vida, esse tipo de situação. Então, assim, é uma conversa aqui de verdade, uma conversa profunda, uma conversa entre eu e tu. Eu quero te falar algo que eu apliquei na minha vida e que realmente mudou a minha vida. Se tu quer viver alguma coisa, se tu quer construir algum projeto na tua vida, se tu quiser ter um mínimo de sanidade mental na tua vida, tu precisa se afastar de ambientes que priorizam a violência, que negam o conhecimento. Tu precisa se afastar desse tipo de ambiente, porque se tu não se afastar, tu não vai ter a possibilidade de caminhar para si. E apenas tu pode caminhar em direção aos teus sonhos. Só que quando tu fica imerso nesse mundo, tu fica imerso nessas ideias, quando tu fica imerso nessa realidade, tu acaba não conseguindo caminhar, porque é muito difícil tu caminhar em um ambiente de violência. É muito difícil. E tem um outro ponto, né? Tu pode, às vezes, não estar em um ambiente de violência, mas as tuas atitudes estão alimentando esses tipos de ambientes, esses tipos de situações. Então, tu precisa tomar muito cuidado com as tuas ações, com o que tu pensa, com o que tu faz. Tu precisa tomar muito cuidado. E tu precisa abandonar os vícios para poder se conectar mais contigo mesmo, porque os vícios são uma anestesia que te mantém alienado de si mesmo. E quanto mais tu foca em vícios, mais tu alimenta toda essa realidade de violência que é perpetuada em nosso país, que é perpetuada em nossa realidade. Talvez tu não perceba, mas tu tem uma certa responsabilidade também com tudo isso. A gente vive em sociedade. Então, nós temos certas responsabilidades com o ambiente social, com o ambiente da sociedade. Tu não está separado da sociedade. Claro que tu não vai mudar a sociedade, tu não vai mudar o mundo, mas tu pode mudar as tuas atitudes, tu pode mudar o modo como tu caminha, para que, pelo menos, uma pessoa a menos não priorize certas realidades, certas ideias, certas violências, certos vícios. E se todo mundo tiver essa mentalidade, a violência não vai se manter na nossa sociedade. Só que o problema é que, infelizmente, poucas pessoas se afastam dos vícios, se afastam da violência. Muitas pessoas acreditam que é com a violência que se resolve tudo, que é com a violência que se resolve tudo, que é nos vícios que tu encontra o seu caminho. A gente vive uma realidade em que a saúde mental, que o significado de vida, que o sentido de vida, que o processo, que a profundidade da vida foi deixada de lado. Só que se tu quiser viver os teus sonhos, tu precisa retomar esse lado. Eu aprendi que se eu não retomo o meu processo, se eu não romantizo o meu processo, se eu não trato a minha vida como a minha obra de arte, se eu não trato a minha vida como a minha vida, eu não consigo vivê-la. Se eu não me afasto de certas realidades, se eu não me afasto de certos ambientes e se eu não me mantenho conectado com a profundidade, longe do que é vazio, eu não consigo viver de verdade. Eu não consigo ter uma mínima saúde mental. Então, assim, se tu quer
viver com saúde mental, tu precisa, primeiro, se afastar do que é vazio, se afastar de vícios, se afastar de ambientes que priorizem a violência, certo? Segunda coisa, tu precisa olhar para si mesmo e tu precisa seguir um caminho que seja voltado para a profundidade. Terceira coisa, tu precisa encontrar ambientes que priorizem essa profundidade, esse conhecimento. Porque se tu não focar em ambientes assim, tu vai continuar imerso naquela realidade, naqueles ambientes. Eu aprendi com o tempo que se eu quero viver a minha vida dos sonhos, eu preciso fazer o esforço de me afastar de ambientes que priorizam a ignorância e eu preciso me aproximar de ambientes que priorizam o conhecimento. Pois se eu não me aproximo de outros ambientes, eu vou me sentir sozinho nesse processo e eu posso tender a voltar para aquele ambiente de antes, se eu não conheço uma outra possibilidade. Então, assim, se aproxime de ambientes que priorizem o conhecimento, que priorizem a profundidade e que não priorizem a violência. Se, se tu está em um ambiente, ou se tu viu algum ambiente que prioriza algum vício, que dissemina violência, que dissemina discriminação, que dissemina qualquer tipo de violência contra o ser humano, cuida desse ambiente e se afasta. Se afasta porque esse tipo de ambiente vai te levar à ignorância e vai te levar à alienação de si mesmo. E se tu quer ser o protagonista da tua história, que é algo que eu falo muito aqui nesse canal, tu não pode se alienar de si mesmo. E se tu quiser ter uma saúde mental boa, tu não pode viver em um ambiente que apenas prioriza a violência, porque a violência elimina a possibilidade do ser de viver. A violência, ela causa marcas, ela deixa marcas que são irreversíveis. A violência deixa marcas na sociedade, nas pessoas. A violência elimina a possibilidade das pessoas terem uma saúde mental. A violência elimina a possibilidade da vida. E se tu quiser viver, se tu quiser realmente viver, tu precisa começar a mudar as tuas atitudes para que esses tipos de ambientes não sejam alimentados. Se todo mundo tivesse esse tipo de mentalidade no nosso país, aqui no Brasil, bom, eu tenho certeza que não existiria violência. Mas a verdade é que nem todo mundo vai pensar nisso. Nem todo mundo vai pensar nisso, mas se tu está aqui, eu espero que tu pense desse modo. E também assim, leve para tua vida que tu não vai mudar todo mundo. Tu não vai mudar todo mundo. Nós vivemos em uma sociedade em que a violência, os vícios, tudo isso é alimentado. Eu já falei isso aqui. E tu não vai conseguir mudar todo mundo. Tu não vai conseguir mudar o mundo. Às vezes, tu fica muito mal consigo mesmo porque tu tem vontade de mudar todo mundo, mas tu não vai conseguir. Então, assim, eu quero te dizer para tu mudar a si mesmo. Começa mudando a si mesmo e começa a parar de alimentar certos tipos de padrões que são valorizados na nossa sociedade. Se tu começar a cuidar de si, a mudar a si mesmo, se tu focar nisso, tu vai mudar de um certo modo a sociedade. Tu vai mudar de um certo modo. Mas tu não pode querer ter esse pensamento de mudar o mundo. Eu já tive esse tipo de pensamento e, honestamente, é muito adoecedor. Então, eu comecei a mudar a mim mesmo e a compartilhar as minhas mudanças, as minhas visões com outras pessoas que desejam também mudar e que desejam buscar o conhecimento. Então, assim, não busque mudar o mundo, pois tu não tem a capacidade, o poder de mudar o mundo, tu tem a possibilidade de mudar a si mesmo. E mudar a si mesmo já vai ser um grande passo, porque se todo mundo fizesse isso, bom,
a gente não estaria tendo essa conversa, primeiramente. Mas enfim, entendeu meu recado? Não glamorize a violência, não glamorize vícios se tu deseja viver com sentido. Tamo junto. Até a próxima. E se tu gosta desse tipo de conteúdo, vai no meu canal e se inscreve. Até. Mergulhe mais.